Existem lugares no mundo que simplesmente não deveriam existir. Estruturas tão antigas, tão precisas, tão avançadas para a época, que até hoje deixam especialistas sem respostas completas. Não estamos falando de lendas, nem de histórias exageradas. Estamos falando de construções reais, que podem ser visitadas, medidas, estudadas, e mesmo assim não fazem sentido. Blocos de pedra com dezenas de toneladas, cortados com precisão milimétrica, cidades inteiras construídas em lugares impossíveis, sem tecnologia moderna, sem máquinas, sem registros claros de como foram feitas. E o mais estranho é que, em vários casos, essas estruturas parecem avançadas demais para o tempo em que surgiram. Como se algo ali não encaixasse na história que conhecemos. Hoje, você vai conhecer algumas dessas construções, lugares reais, documentados, estudados por décadas, mas que ainda levantam a mesma pergunta: como isso foi possível? Um dos exemplos mais impressionantes fica no Peru, um lugar chamado Sacsayhuamán. À primeira vista, parece apenas uma antiga fortaleza, mas quando você se aproxima, a escala muda completamente. As paredes são feitas com blocos gigantes de pedra. Alguns pesam mais de 100 toneladas. E o mais impressionante: essas pedras não foram apenas empilhadas, elas foram moldadas. Cada bloco se encaixa perfeitamente no outro, sem cimento, sem espaço entre eles. Em alguns pontos, não é possível passar nem uma lâmina fina entre as pedras. E isso não é um caso isolado. No Egito, as pirâmides seguem um padrão semelhante. Blocos gigantescos, alinhamento extremamente preciso, orientação quase perfeita em relação aos pontos cardeais. Na Bolívia, em Tiwanaku, existem estruturas com cortes retos, ângulos exatos e encaixes que parecem feitos com ferramentas modernas. Tudo isso construído há milhares de anos, em épocas onde, segundo registros históricos, as ferramentas eram extremamente simples: pedra, cobre, madeira. Nada que explique esse nível de precisão. Esses lugares existem e foram estudados por gerações. Mas quanto mais são analisados, mais perguntas surgem. O grande problema não é apenas o tamanho, é a combinação de fatores: peso, precisão, localização. Em Sacsayhuamán, por exemplo, as pedras foram transportadas de locais distantes. Algumas vieram de pedreiras a quilômetros dali, sem rodas, sem animais de carga fortes o suficiente, sem máquinas. Como mover blocos de mais de 100 toneladas? E mais do que isso, como moldar essas pedras com tamanha precisão? As superfícies não são apenas planas, elas seguem formas irregulares, como um quebra-cabeça perfeito. Isso exige planejamento, exige medição, exige controle. No Egito, o desafio é diferente. As pirâmides foram construídas com milhões de blocos, alinhados com um erro mínimo. Mesmo hoje, com tecnologia moderna, reproduzir esse nível de alinhamento não é simples. E em Tiwanaku, existem peças com cortes tão retos que parecem ter sido feitos com ferramentas de alta precisão. Mas não há evidência clara dessas ferramentas naquela época. Isso cria um conflito, porque sabemos que essas civilizações existiram. Sabemos que construíram essas estruturas, mas não sabemos exatamente como. Apesar do mistério, algumas coisas são conhecidas. No Egito, há evidências de que trabalhadores organizados participaram da construção das pirâmides. Escavações mostram alojamentos, ferramentas e registros de trabalho. Isso indica que não foi obra de escravos em massa, como se pensava no passado. Foi um projeto organizado, com logística, com planejamento.
No Peru, estudos indicam que os incas dominavam técnicas avançadas de engenharia. Eles conheciam o comportamento das pedras, sabiam como ajustar encaixes e construíam estruturas resistentes a terremotos. Algo que ainda impressiona hoje. Em Tiwanaku, arqueólogos encontraram sinais de ferramentas de pedra endurecida, possivelmente usadas para cortar e moldar materiais. Mas mesmo com essas informações, ainda existe um limite. Sabemos que essas civilizações tinham conhecimento. Sabemos que eram capazes. Mas o nível de precisão, a escala e a execução ainda levantam dúvidas. Principalmente quando se tenta reproduzir essas técnicas hoje. Para explicar essas construções, várias hipóteses foram propostas. Uma delas é o uso de trabalho massivo. Grandes grupos de pessoas trabalhando juntos, usando cordas, rampas e alavancas. Isso explicaria o transporte de blocos. Outra hipótese envolve técnicas perdidas. Conhecimentos que existiam na época, mas não foram registrados, ou foram esquecidos ao longo do tempo. Há também teorias sobre o uso de métodos mais simples, porém extremamente eficientes, como o desgaste lento da pedra, ajuste manual repetitivo e tempo. Muito tempo, décadas, ou até séculos de construção contínua. Alguns pesquisadores sugerem que o nível de precisão pode ser resultado de tentativa e erro, ajustes constantes até alcançar o encaixe perfeito. Mas existe um ponto importante. Nenhuma dessas hipóteses explica tudo. Cada uma responde parte do problema, mas nenhuma responde o conjunto completo. E é isso que mantém o mistério. Mesmo com décadas de estudo, algumas perguntas continuam abertas. Como civilizações antigas conseguiram trabalhar pedras tão duras com ferramentas tão simples? Como alcançaram níveis de alinhamento tão precisos sem instrumentos modernos? E, principalmente, como coordenaram projetos tão grandes sem sistemas avançados de medição? Outro ponto intrigante é a repetição desse padrão em diferentes partes do mundo. Civilizações separadas por milhares de quilômetros, criando estruturas gigantescas, com características semelhantes, sem contato conhecido entre elas. Isso levanta uma dúvida maior. Será que subestimamos o conhecimento dessas civilizações? Ou será que existiam técnicas que simplesmente não chegaram até nós? A verdade é que, em muitos casos, os especialistas ainda não têm respostas definitivas. Essas estruturas continuam de pé, resistindo ao tempo, a terremotos, à erosão, como testemunhas silenciosas de um passado que ainda não compreendemos totalmente. Elas não são apenas construções antigas, são registros físicos de algo maior, de conhecimento, de organização, de capacidade, mas também de mistério. Porque quanto mais olhamos para essas estruturas, mais percebemos uma coisa simples. Sabemos menos do que imaginamos. E talvez a maior descoberta não esteja nas pedras, mas naquilo que ainda falta entender. Porque essas construções continuam ali, visíveis, reais, e ainda hoje, sem uma explicação completa.